Olá, meu nome é Lua Valentia e você está assistindo a Penumbra Livros. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Liber Nu e Psiconauta, livro escrito por Peter Carroll. Então, nós já tratamos da parte do Liber MMM e hoje nós vamos para a parte do Liber Nu Psiconauta. Agora eu vou adicionar o Vinícius Ferreira, que é editor da Penumbra, a esta live. Agora, compartilhem esta live nos seus grupos de estudo, porque o assunto é muito interessante. No próprio site da Penumbra, você consegue conferir todos esses estudos. Nós estamos transformando essas lives em áudio e deixando lá para vocês. Olá, Vinícius, boa tarde. E aí, Lua, tudo bem? Tudo bem? Como é que foi a Páscoa? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, que bom. Temos uma novidade então, né? Como foi a Páscoa? Ah, é, porque aqui não existe Páscoa, nem comi chocolate. Ah, nossa, que triste. Não existe Páscoa. Vida Bom, triste. então vamos ao que interessa. Preferi pizza. Boa tarde. Boa tarde e boa noite para todo mundo que está nos assistindo agora. A vocês que têm aí o livro em mãos. Para vocês que estão com o livro aí, vocês podem abrir na página 29, porque vamos começar a tratar do Liber Lux. Então, o Peter Carroll ele começa com um conceito muito importante para os magistas do caos, que é a dualidade. O que você Uhum. pensa a respeito? Então, eu acho muito interessante isso, né? Que se você voltar um pouquinho aqui para a página 27, o Carroll apresenta o Liber Lux e o Liber Nox como dois currículos de estudo separados, porém paralelos, que podem ser praticados em conjunto ou não. A ideia dele é o seguinte: por que Lux e Nox? Por causa daqueles conceitos clássicos de luz e sombra, né? E ele decide fazer vamos dizer assim, dois grandes agrupamentos de técnicas mágicas. Um deles seria de magia, entre muitas aspas, branca e outro, entre muitas aspas, negra. Então o Liber Nux seria esse da magia branca. Mas qual que é a diferenciação que ele faz de magia branca e negra? Uma está em busca de conhecimento, iluminação e tudo mais, e a outra está em busca de poder. Essa é a principal diferença que o Peter Carroll coloca. O E ele tem Liber uma frase aqui Nox. que eu acho muito boa. Pode falar. falar. Não, eu ia falar que o Liber Diga. Nox se foca mais em si mesmo, né? No magista. Na verdade, na minha visão, os dois são focados no magista. Não tem nenhum grande altruísmo aí de fazer o bem para o mundo, de chegar num lugar melhor. Mas o Lux eu acho que tem mais a ver com a grande obra do que com poder e obtenção de coisas. Uma pergunta. A pessoa pode ter os dois? Então, eu acho ótima essa frase aqui que ele tem, que eu até separei. Iniciados têm a liberdade de trabalhar com materiais de um ou de outro, ou de ambos. O chamado caminho do meio, ou caminho do conhecimento, que consiste na aquisição de ideias de segunda mão, é uma desculpa para não fazer nada e não leva a lugar nenhum. Então, o que ele diz é que você pode fazer um, pode fazer outro, ou pode fazer os dois. O que não pode é ficar parado no sofá lendo o livro. Isso aí. Então, é por isso que ele começa tratando então a respeito da dualidade, né? Que você colocou aí o yin e o yang. Uhum, Daí ele fala que a gente só reconhece a felicidade por conta da miséria, né? A gente só conhece o que uhum, é o conforto por conta da dor. Eu acho isso muito interessante. E daí uhum. ele faz um esqueminha aqui sobre o que seria
Liber Lux, tá vendo? Em que Isso, ele página usa 29, né? o pentagrama, e aí que ele coloca a gnose bem no centro do pentagrama. Então, isso é bem importante, né? Porque a gnose ela é necessária. Bom, Então, na verdade, eu acho um pouco deliberado esse desenho, né? Porque ele bota as coisas aqui em qualquer ordem, na verdade não tem um motivo para ser de um lado, de outro. Não tem um porquê da divinação estar do lado esquerdo, ou porquê do encantamento estar do lado direito. Não tem correlações cabalísticas para isso. É só uma forma como ele colocou nessa ilustração. é uma Eu representação, desisti né? de tentar achar sentido oculto nisso. Não, eu interpreto assim, a gnose no meio porque ela realmente, ela pega tudo, assim, ela engloba tudo, todas essas questões. Para você fazer invocação, você precisa de estado de gnose, evocação, estado de Isso. gnose. Qualquer uma dessas Tô legal o seu práticas. som. Oi? Seu som Desculpa, eu tô. cortou, eu não ouvi um pedaço do que você disse. Ah, tá, desculpa. O que eu disse foi que a gnose, na minha interpretação, ela fica no centro porque ela engloba tudo isso. Para você fazer Hum, invocação, evocação, divinação, encantamento, libertação, qualquer coisa, você precisa você precisa entrar em estado de gnose. Então, essa é a minha uhum. interpretação. Agora, realmente, por que que um está do lado direito ou esquerdo? Aí é um daqueles esqueminhas do Peter Carroll que só ele entende. O Grola tá pedindo pra mostrar a imagem na câmera. Não sei se vai dar pra você ver, Grola. Tô tentando. A sua imagem acho que tá melhor que a minha. Isso está na página 29 do livro Liber. 29, isso. Bom, Ai. então ele passa para alguns outros conceitos, né? E que da última Uhum. vez que a gente falou, Nessa parte aqui que antes dele falar dessas partes, de cada uma das partes individualmente, ele tem uma introdução do Liberlux. Eu acho que ele apresenta alguns conceitos que são importantes pra caramba. Deixa eu diga. falar brevemente deles aqui. Primeiro que ele fala do Kia, que não é invenção dele, mas é a Sim, invenção do Sper, né? Mas acho que foi o Peter Carroll que acabou difundindo isso. mas parece que o Kia É, do Peter Carroll, a meu ver, é um pouco mais direcionado, assim, né? Porque o Kia do Sperry é mais complexo do que o do Peter Carroll. Tipo assim, eu acho que o Kia do Sper é muito místico, né? Ele, não no sentido que ele tentasse mistificar, é que o texto do Sper é muito difícil de entender. Então, talvez eles até estejam tentando falar da mesma coisa, mas o Carroll talvez tenha sido um pouco mais direto ao ponto. Sim, é exatamente. Eu acho que o Carroll é bem mais direto. Bom, como é que você interpreta o Kia? Eu tento não interpretar muito, não. Para mim é um pouco indiferente, na verdade. Mas o próprio Peter Carroll fala que é o tipo de coisa que quanto mais você conceitua, menos sentido ele faz. Então, Entendi. Bom, eu interpreto não como estou um eu. muito incomodado com isso. Uma vez me perguntaram se seria equivalente ao self do Jung. Eu falei que eu não, que talvez, eu não gosto muito de fazer essa equivalência, porém eu interpreto como eu, a força vital que está em mim, que sou eu, como ele fala assim. O conceito que o Carroll apresenta é que o Ki é uma parcela do universo que se manifesta como sua consciência. E E ele por isso, fala, por ser uma parcela do universo, ele possui poder mágico. Então, quando você está fazendo magia, na verdade, é o seu Ki que está fazendo as coisas acontecerem. sim, daí ele fala, é chamado de espírito, alma ou força vital. É Uhum, a base da isso. consciência ou da experiência. É o eu elusivo que confere autoconsciência. Bom, esse é o Kia. E depois ele vem, diga. Eu acho interessante que ele apresenta esses conceitos, né, de forma até um pouco dogmática. Olha, tem que ser assim e tal. E logo em seguida, não, mas ainda no mesmo livro, na página 211, caramba, ele entra numa de que a mudança de paradigma é importante. Então, se você for seguir o Peter Carroll à risca, você está ferrado.
Mas eu acho que é isso mesmo, construir para destruir. Bom, Mas depois é interessante que o. ele faz questão de construir e depois fala, ó, destrói. Exatamente. O Jonathan perguntou se acha que é equivalente ao tal. Não, não é. O equivalente ao Então, caos, aí tem outro conceito que ele apresenta que tem a ver com isso, né? que é o Que é o do caos. caos. É nesse pedaço do livro que eu acho que surge o conceito de magia do caos. Porque Exatamente. o Quero, assim, ele não inventou o caos existia na Grécia Antiga. Mas ele apresenta o conceito de caos como uma tentativa de fazer um equivalente a Deus, ao tal, ou a qualquer outra coisa que seja divina e superior, e onipresente, onipotente, onisciente, E eu né? acho. Só que Eu, desvinculado de qualquer crença pré-existente. sim, o que eu acho interessante no Peter Carroll é que ele disse que ele prefere não usar o conceito Deus, porque ele considera o conceito Deus como infantil. Por isso ele Uhum. usa a palavra caos, que faz uma alusão, ao meu ver, ao Deus primordial grego, como você mesmo falou. Então, o tal seria o caos. E o Kia seria. É assim que eu vejo, né? Seria você, o eu, seu eu. Sua É, o que é difícil de inteligência. definir, mas uma coisa é importante, o que é individual, né, independente Sim, do conceito. O que é, varia de uma pessoa para outra. O caos não, o caos é uma coisa só. caos é o primordial. Uhum. Bom, depois então ele E fala mais. dá para fazer até um paralelo telêmico, né? Diga. Com Nuit e Hadith, mas eu não vou entrar nessa não. Vou só jogar a bola e passar para a próxima. Bom, outro conceito que ele apresenta logo em seguida, então, é o éter, Isso. onde estão todas as probabilidades que não acontecem dentro do caos. Né? Tudo que estaria Uhum. fora do caos está no éter. É, ele fala que o éter é aquela realidade que está entre causa e matéria, entre o Kia e a mente, né? Está naquele estado de transitoriedade e é nesse ponto que a magia consegue operar. Sim, Alterando essas probabilidades e fazendo elas se manifestarem numa forma de coincidências estranhas que se conformem aos seus objetivos. inclusive esperamos que na live de hoje nenhuma entidade se manifeste. Pois é. Bom, Se manifestar então, também, bem-vindo. bem-vindo. Então, vamos passar agora para o próximo conceito dentro do Liberlux, que é o que a galera mais tem dificuldade para entender, né? Porque esses de Kia, Uhum. caos, etc., éter, são muito abstratos mesmo, enfim. Mas o que está relacionado à prática é o conceito de gnose. Isso. Então, vamos tentar Na, aqui ajudar o pessoal a falar um pouco sobre na gnose. verdade, ele já começou a falar sobre gnose lá no Liber MMM, ele só não deu esse nome, né? Sim. Toda aquela parte dos transes mágicos são uma pequena parcela das possíveis formas de gnose que se pode conseguir. E o que é gnose? Estado alterado. Gnose, exato. São estados alterados de consciência e é nesses estados que a magia acontece, segundo Carroll. E a ideia é que você consiga focalizar toda a sua consciência em uma única coisa. Sim. Para Para você chegar nesse atingir, estado, você pode chegar nele através de diversos meios. para você conseguir justamente alcançar o éter. E daí Uhum. nós temos uma das mais difundidas aqui na magia do caos, né? Que é a postura de morte. E daí sempre acontece aquelas discussões sobre o que é a postura de morte, né? Inclusive no grupo Magia do Caos teve essa discussão porque a galera da yoga vai falar uma coisa, enfim, cada um fala uma coisa. Se você segue Spare, você vai dar um exemplo. Mas enfim, o que que você, Vinícius, enxerga como postura de morte? Então, a postura de morte, quem inventou esse conceito, na verdade, não foi yoga, né? Foi o Sper. E de acordo com o Sper, postura de morte não é asana.
né? Não é nenhuma posição específica, não é uma postura no sentido de colocar o corpo em uma determinada posição. Postura de morte é você simular uma morte. Como que é isso? É você silenciar o seu corpo e você esquecer da sua vida e deixar a sua mente completamente silenciada, a não ser a sua atenção num determinado ponto. Agora, como você vai atingir, segundo o Peter Carroll, depende só de você, né? Então, Isso. Ele dá galera algumas. O próprio Peter Carroll sugere, falando de postura de morte aqui, na página 33, né, que existem diversas formas, algumas delas podem ser via asana e outras podem ser até via meditação. Sim. O importante é você silenciar o corpo. Então, muita gente fica pirando, como que é a postura da morte? Porque tem uma forma famosa, né, de cruzar o braço atrás do... tem até ilustração aí, né? Cruzar o braço atrás das costas e tal. Essa com certeza é uma forma, mas não é a única forma. E, inclusive, não é canônica, vamos dizer assim. Estão Ilustração na buscando página as 34, bem ilustrações. simbólica, né? Perguntando exemplos de gnose na prática, além de usar o famoso taser, que ficou famoso ali no grupo Magia do Caos, que chegou até ao I Love Fucking Kills Magic. Além do taser e da tomada, na página 35, olha aqui, o nosso querido Peter Carroll vai dar vários exemplos, e ele vai dividir de novo, usando a dualidade, entre modo inibitório e modo excitatório. Então ele vai dar vários exemplos Exatamente. do que você pode usar para alcançar aí o estado alterado de consciência. Uhum. Entre Então, eles, aqui, só para não deixar a pessoa que fez a pergunta no vácuo, né? Tem a própria postura da morte, tem os transes mágicos que a gente comentou na parte do MMM, privação de sono, privação sensorial, no modo excitatório. BDSM. Aí já é o modo excitatório, né? Só se for BDSM para virar inibitório, tem que deixar o nego amarrado muito tempo. Esquecer que ele tá Teria ali. que ser, drogas Mas tá aqui, excitatórias. na parte do excitatório tem dor, tortura, flagelação, dança. Aí você escolhe o caminho que você quer, se é pela dor, se é pela dança, se é pela... Exatamente. E inclusive no Liber MMM, ele fala que os transes mágicos são a única forma de você conseguir fazer magia, né? Mas na sequência aqui, menos de 30 páginas depois, ele já apresenta várias outras formas. Esse é o Peter Carroll. Eu acho isso incrível. Esse é o Peter Carroll. Bom, Alguma daí coisa ele mais vai sobre gnose? falando, daí ele passa algumas páginas falando um pouco sobre cada um. Isso. Aí Agora ele já fala que vamos. alguns tipos de gnose são melhores para algumas aplicações, né? Sim. Aí depende do que você quer atingir, que tipo de estado você quer atingir. Uhum. Ok. Agora, aqui na página 38, temos a parte de evocação. Então, lidando de novo com a dualidade. Para quem não sabe a diferença entre evocação e invocação. Evocação é aquilo que você chama para o seu redor, né? Falando assim grosseiramente. Uhum. Invocação é aquilo que você chama para dentro de si mesmo. Tem até um mnemônico, né, Lu? Que evocação é externo, invocação é interno. Isso. Então, Mas na tudo parte isso é de debatível. evocação. Oi? Mas tudo isso é debatível, né? Sim, Tem gente estamos que aqui diz que é tudo apresentando. interno, tem gente que diz que é tudo externo. É. Bom, aqui mais uma ilustração do Peter. Ahn, Então, sobre a evocação, ele dá as diretrizes gerais mais para você criar a sua própria entidade do que para fazer evocações em si. sim. Daí ele cita os grimórios E, goéticos. Ele vai uhum, citando uma série de coisas para você poder utilizar. Aqui, exato. ó, como criar o elemental. Um exemplinho. Uhum.
Um exemplo. Tem- Tá, deixa eu fazer um comentário rapidinho. Sobre evocação, tem um episódio inteiro do Magicando sobre isso. O episódio 13. tá Se bom, alguém, vamos. algum ouvinte bondoso puder colocar o link aí no post, agradeço. De qualquer forma, quando a live acabar, eu vou deixar todos os links aqui Beleza. na descrição. Que nesse aí a gente já passou mais de 2 horas lá falando sobre evocação. Então esses vão ter Pra ser franco, eu tô algo até meio de saco cheio. muito completo. E depois na parte de invocação, tem um conceito que eu gosto muito que é do psicocosmos, né? Então, Uhum. aqui de novo, esqueminhas e ilustras para vocês. Ele apresenta vários psicocosmos, né, que ele chama de mapas mentais, que na verdade são de várias culturas diferentes. Então, ele apresenta cabala, sistema planetário, signo do zodíaco, trigramas do I Ching, Yin e Yang, e tudo isso daí como Porque, diferentes aspectos da mente. exatamente, porque a ideia é você olhar para esses psicocosmos e criar o seu próprio. Essa é a ideia da magia do caos. Criar Uhum. sua própria realidade. Baseando-se no. Inclusive, pode falar. Não, pode falar. Então, é que não tem restrição nenhuma você trabalhar com esses psicocosmos, mas você pode criar o seu próprio, né? Não é limitado. Sem ficar com medo do choque da egrégora. Exatamente. Senão não podia fazer Lux e Nox ao mesmo tempo, né? Né? Cuidado, O hein? Jonathan colocou o link do Magicando. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Jonathan. Você é demais. Daí ele dá um. E aqui. Oi, fala, Lua. Tá com delay, a gente fica se atropelando. Não, eu só queria falar que ele dá um exemplo de invocação, por exemplo, do deus da guerra. Tem uma frase que é no finalzinho desse capítulo, que é na página 48, que eu gosto muito e que resume ele todo, que é: em trabalhos de invocação, nada tem tanto sucesso quanto o excesso. É que como você está Concordo. convidando um aspecto de personalidade para dentro de você, a forma mais fácil de você fazer isso dar certo é você se circundar, né, se rodear pelo máximo de símbolos e representações que tenham a ver com isso que você está tentando trazer para dentro de você. Então, no caso do Deus da Guerra, por exemplo, ele sugere que a pessoa coloque uma música de guerra e se vista com a pele de um urso e besunte a cara de sangue e dê tiro pro alto. Cara, se isso não funcionar, desiste, magia não é para você, porque é muito físico, né? É muito xamânico o negócio, não tem como dar errado. Sim. Até o mais cético se colocando nessa situação, por mais que ele fale, não senti nada. Sentiu sim, cara. Sentiu sim. Não. Quando você entra E a gente não na. falou para que serve a invocação, né, Lua? Então diga aí, pra que serve? Então, uma das utilidades da invocação é você trazer para dentro da sua personalidade aspectos que você não tem ou não trabalhou o suficiente. Então, no caso, por exemplo, de fazer uma invocação do Deus da Guerra, você pode fazer isso por motivos psicológicos seus, de eu não sou uma pessoa assertiva, eu escuto muita bobagem no... Nossa, você é criatura interdimensional também? Não, não Um é helicóptero. criatura tridimensional, não. Aqui passa muito helicóptero. Tá. Então, você pode fazer isso para trazer aspectos mais combativos para você, para o seu dia a dia, ou para refletir sobre um determinado problema de acordo com outra ótica, ou mesmo para fazer outras operações mágicas dentro de uma outra mentalidade. Sim. E Então, no daí, caso da invocação do Deus da Guerra, você podia invocar um Deus da Guerra para depois lançar um feitiço de ataque, por exemplo. só Tenho certeza que vai pra, funcionar melhor. só pra acrescentar um pouquinho, né? Porque tem muita gente que gosta de invocar certos aspectos dos servidores, por exemplo, dos 40 servidores do Tommy Kelly. Eu acho muito interessante apontar que na entrevista que ele deu, ele falou algo interessante. Ele falou: ao invés de se viciar em ficar invocando esses certos aspectos, você tentar se tornar esses certos aspectos.
Então, trabalhando com a sombra, trabalhando com uma série de coisas. Eu achei interessante ele falar isso. Por exemplo, isso tem muito na questão de glamour, né? Quando você fica invocando muito certas energias de glamour, porque dentro de você, você é uma pessoa sem autoestima, você é uma pessoa que não enxerga a própria beleza, etc. Então, enfim, foi só um exemplo aqui que eu lembrei do Tommy Não, falando, mas é válido. É válido. achei bem legal. Mas tem hora que não tem jeito, quando você vai fazer um ritual muito grande que necessita de muita coisa, a invocação, a dramatização em excesso te ajuda a te colocar naquele estado de espírito, né? Até para E passar a a ignorância. dramatização da invocação tá presente em tudo quanto é linha de trabalho, né? Desde a da Golden Dawn, todo mundo dramatiza de alguma forma. A invocação de forma a Deus, né? Que é um outro nome para invocação, vamos dizer assim, baseia-se muito nisso também. É você criar um cenário e mergulhar naquilo ali. O Jonathan mandou uma pergunta, vamos ver aqui. Mas tá tão pequenininho aqui na minha tela, fala aí. Por falar em trazer símbolos, por exemplo, estou desenvolvendo um sigilo ativo para desenvolvimento de estudos em inglês e comunicação. Nesse caso, alguns símbolos para se trabalhar seria Mercúrio, ar, espada, runas urus e Ansus, serpentes. Seria um exemplo? Não, pera. Seria um Aí, exemplo. mas aí eu acho que Mas o tá que ele muito está louco isso querendo. aí. Não, o que você está querendo é formar um cosmos para estudos. Então não seria só um sigilo, seria todo um sistema mental. É maior Não, que acho um que ele tá querendo sigilo. fazer um sigilo mesmo. Bom, ok, então. Cara, faz a tua mistura aí, vê o que funciona, anota no seu caderninho, depois você Depois vê. Se passa não pra funcionou, você tenta gente. outra coisa. Depois passa pra gente o que aconteceu. Ou não passa. Ah, eu gostaria de saber, que eu também me interesso por isso. Bom, então depois de invocação, nós temos a libertação. E aí tem uma frase que eu separei, que eu acho que resume tudo o que ele falou. Eu tenho É duas frases que eu errado, separei que são muito boas. vamos ver se é a mesma que a minha. Vai lá, vai lá. É errado considerar qualquer crença mais liberta do que a outra. Essa foi uma delas. Estamos pensando Inclusive, bem. ele tá te forçando uma crença, né? É, sim. Acho muito bom, é o paradoxo de Carroll. E E foi essa que eu. E outra também que eu acho muito interessante, não sei se é a mesma de você, a mesma sua, mas as principais técnicas de libertação são aquelas que enfraquecem a influência da sociedade, da convenção e do hábito sobre o iniciado. Essa para mim é maravilhosa. essa não foi uma das que eu separei, não, mas é boa também. Qual Mas que o, você o lance separou? todo da libertação que ele sugere. Eu vou falar que eu separei no finalzinho, mas legal. Tá. Tudo que ele fala aqui de libertação é o seguinte: ele fala que qualquer paradigma, qualquer conjunto de crenças que você siga durante tempo suficiente, mais cedo ou mais tarde vai acabar se tornando restritivo. Então, Sim. essa frase que ele fala que é errado considerar qualquer crença mais liberta do que a outra, ele fala isso porque se você ficar dentro dessa crença super descoladona e tal, vai chegar um momento que isso vai te aprisionar. Então a ideia que ele sugere é que você esteja quebrando seus paradigmas o tempo todo. E nunca se Inclusive desde a colocando em medida, situações que sejam restritivas. Sempre que você inclusive desde a estiver medida. colocando numa situação que você não tenha muitas escolhas, não é uma boa coisa para você. Então, na hora que você tiver que tomar uma decisão, escolha aquela que te dá mais opções para o futuro. E como é que a gente faz isso? As dicas dele são maravilhosas. Vai lá, fala aí das dicas. Sacrilégio. Opa! Vamos cometer sacrilégio contra aquilo que é sagrado. Jogue um tijolo no meio da sua televisão. Explore sexualidades que não são normais para você.
Você é livre para fazer qualquer coisa. Isso aí é um pouco perigoso, né? Mas aí ele Você bota corre o aqui, ó. risco de descobrir que você não gosta de televisão. Sim. Aconteceu comigo, porque eu deixei minha TV ali e até hoje não tô Olha nem aí. aí pra instalar, desde que eu me mudei pra cá. Mas gostei dessa atitude Fantástico. dele. Mas ele bota aqui, você é livre para fazer qualquer coisa, não importa o quão extrema, desde que não restrinja sua própria liberdade de ação futura ou de outrem. Quando ele fala aqui, não restringe a sua própria liberdade de ação futura, ele está falando, não se mate. Porque se você se matar, você está restringindo a sua própria liberdade. Não Não só não se cometa. mate, né? Não, foi Sei um lá, exemplo não... extremo, assim, tipo, não cometa É, nenhuma ação contra si mesmo que vai te restringir futuramente, né? não mate uma pessoa no meio da rua e seja preso também, né? Não Sim, vá roubar um banco. Sou libertão. Vou roubar o banco. porque é isso que a galera acha que é, né? A galera Então. já. Mas não Ele lembre insiste da. nesse negócio de não se colocar em situações que restringam a liberdade. Pois é, isso aí. É Aí ele dá liberdade. várias outras opções aqui, né, Lu? Ele fala de heresia, Então, eu iconoclastia. tava indo falar sobre isso. Tá, vai lá. Não, heresia. Por exemplo, eu acho interessante porque ele dá definições alternativas para heresia, né? Então, em discussões, sempre discorde do seu oponente, mesmo que ele concorde com você, entendeu? Mesmo que, Isso é muito bom. Eu mesmo que as faço isso. opiniões dele sejam iguais às suas. Gente, eu pego os livros da Penumbra, eles chegam lindinhos. Depois eles ficam todos rabiscados, todos. Enfim. Aí na iconoclastia, quebrar imagens, né? E não apenas imagens Não é quebrar a físicas, imagem de santo, não. mas imagens mentais. E daí também tem outra frase que eu gosto muito. Saboreie a cacofonia de neuroses, fantasias e psicoses que guiam a cultura sensacionalista material rumo ao fim certo. Eu amo esse livro. É muito Pra bom, né? mim, pra mim esse Você vê que livro, tem muito. Fala. não, ele dialoga maravilhosamente com bruxaria apocalíptica. E você vê que esse livro é uma imagem do tempo em que ele foi escrito mesmo, né? Tem uma influência Sim. de punk e rebeldia muito grande aí. Pois a loucura da humanidade não tem limites, apesar da sociedade se esforçar bastante em disfarçar seu lado mais obscuro. Dá vontade de tatuar, né? Como a gente não pode tatuar cada frasezinha, a gente tatua assim, liber, nu e psiconauta. Né? Pronto. Agora ele fala do corpo, né? Bioesteticismo. E ele fala sobre o corpo como uma biblioteca, né, que contém conhecimento. Então ele fala sobre comida, calor, sexo, mas também sobre transcendência, que você pode buscar de Hum. diversas formas, seja através do amor, de trabalhos artísticos, científicos, mágicos. E daí, quando ele tá mais punk, né, cara? Eu acho que nesse momento ele tava assim. Eu imagino o Peter Carroll com cabelinho espetado, porque realmente é o lado mais alternativo do Peter Carroll. Que ele fala: poder, autoridade, riqueza excessiva e cobiça por experiências sensoriais são aberrações disso que eu falei. Então você vê como ele se contradiz o tempo todo. O tempo todo. Você tem o Peter Carroll Na verdade, ele punk. está te forçando a refletir, né? Exatamente. Ele tá te forçando. Se tem o Peter Carroll punk, você tem o Peter Carroll conservador. Você tem o Peter Carroll que dá luz e dá sombras. Tem ele em diversas formas.
Bom, A última parte de anatematização, né? Que é a autodestruição. sim. Isso aí costuma ser muito mal entendido, né? Porque as pessoas acham que é para eu sair me cortando, batendo de cabeça na parede. Não, não é isso. É uma Eu coisa mais faço isso. psicológica. É você fazer a sua. Não, não me cortar e bater minha cabeça na parede, mas eu pratico a anatematização. Desculpa, tem. Então, a frase que resume a anatematização foi a outra que eu separei aqui, que a única visão clara é a do topo da montanha dos seus eus mortos. É o conceito de que você é um ser em constante mudança e o seu eu de amanhã não é o mesmo eu de hoje. Então, force essa metamorfose, faça essa mudança ser cada vez mais frequente e mais intensa. Essa também é outra É assim frase que que eu você chega na tatuaria, viu? liberdade, na libertação, que é a proposta desse pedaço, né? Mas eu pratico isso porque eu sou vegetariana, né? Então de vez em quando eu como carne que eu odeio, sempre faço mal Uhum. praticando isso aqui. Isso Agora também. chegamos na parte telemita do Libernux. Lu, você não acha bom a gente deixar isso para outro dia? Já tá ficando meio longo, né? É, também acho. Então Que deixa ainda eu tem mais só três ver aqui o pedaços que no que Liberlux, é um pedaço muito extenso. comentaram aqui uma coisa que parece interessante. A Isabela falou: dialoga muito com Deleuze, quando se pensa na estruturação psicológica do sujeito a partir do esquizo e não do neurótico. Tem um livro que o nome é Caosmose, é de filosofia, mas acho que lembra muito esse paradigma. Interessante, vou dar uma pesquisada, me interessei por aí. Bom, então é isso, né? O resto fala na próxima. Ih, parece que o Vinícius travou. Ah, voltou. Você tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Então, a gente termina o Liberlux na próxima segunda-feira, né? Porque esse pedaço do Algo Aids aqui, É mais divinação, isso aí complexo. dá pano pra manga, né? Sim. Então, para quem não sabe, nós temos o nosso grupo de estudos. Amanhã nós vamos abrir um tópico de perguntas. É sempre assim, na segunda-feira a gente apresenta os conceitos do livro, na terça abrimos um tópico de perguntas e fechamos à meia-noite, porque a gente quer uma interação mesmo. A gente não tem como a gente ficar disponível para responder todas as perguntas sempre. Terça-feira é o dia de responder. Então, você que está nos assistindo, sinta-se convidado ou convidada para participar do grupo de estudos da Penumbra Livros. Vou deixar todos os links aqui nos comentários. E também para a galera que prefere podcast, essa live será transformada em áudio. Estará lá no site da Penumbra e vocês vão poder baixar lá e ouvir quando quiserem, ok? Então é isso, muito obrigada por terem assistido. Até a próxima, até segunda-feira que vem. Falou, pessoal. Obrigado. Até a próxima segunda.